salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil. Meu amigo, a Carvisa, a adesão é zero. E no primeiro mês, se você veio de outra proteção veicular ou de outra seguradora, você vai ter 50% de desconto. Além disso, indicou um amigo para Carvisa pelo nosso link, você ganha R$100 no Pix na hora. A pessoa assinou, levou R$100. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil. A Go Life Saúde é a melhor assistência. Sabe por quê? Porque eu te dou R$1.200 de reembolso em medicamento. Você tem consultas online ilimitadas. Além disso, você tem auxílio exame e auxílio consulta. É igualzinho a Unimed. Aqui você pode confiar. Proteção de saúde de verdade aqui na Go Life Saúde. A importadora elétrica Brasília está desde 1957 entregando o que existe de melhor para você em motores WEG e componentes elétricos. Afinal de contas, meu amigo, eu sou líder no Mercado Livre. Tem ofertas exclusivas e personalizadas. E além disso, materiais elétricos com até 40% de desconto. Aqui você pode confiar em Importadora Elétrica Brasília. Rapaz, não jogue fora a sua oportunidade. Quer ter um negócio de sucesso de verdade? Seja dono de uma escola oficial do Clube Atlético Mineiro de Futebol, a Academia do Galo. Aqui são mais de 90 unidades abertas no Brasil inteiro. O link está na descrição, rentabilidade lá em cima e o custo está lá embaixo. Aqui o seu garoto pode ir direto para a base do Galo. E você que quer colocar o seu menino para jogar futebol e vestir as cores preta e branca, chegou na hora. É aqui, na Academia de Futebol do Galo. Não se esqueça da Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Bovista e volte a ter o crédito que você tanto merece. O link está na descrição. Detalhe importante, aqui na Limpa Nome SA, mesmo que a dívida esteja ativa, você devendo, eu limpo o seu nome. Pode confiar. Da Limpa Nome SA. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. Meu amigo, eu empresto dinheiro para você através do cartão de crédito. Como funciona? Você tem limite no seu cartão de crédito? Pronto. Eu empresto essa grana para você. Liga agora mesmo, entra em contato, o link está na descrição. Aqui você tá bem de verdade. Na Papum, parcelo de 12 a 18 vezes, empresto pro Brasil inteiro de maneira online. Calvície, nunca mais. Instituto Céspedes, calvície tem solução, hein? E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, Rap Careca Show e Rap Calva. As fotos estão aqui na tela e comprovam. Mas tudo isso acabou, sabe por quê? Porque eu fiz o transplante capilar. Tá aí, ó. Olha como eu estou hoje. Garanto pra você qualidade e atendimento. 13% de desconto vindo do canal Alvinegro. Agora, bora pro vídeo! Salve, salve, devoto! Estamos ao vivaço para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreva. Você só não se esquece, tá? De ativar o sininho de notificação. Bora falar de Galo, já arrumei o microfone que tava dando pau como sempre. Sempre na hora, gente, eu testo o microfone. Quando eu vejo aqui, de repente, o microfone assim, é porque eu fico mexendo aqui, o cabo, né? Não é pra ficar mexendo, lá em casa fica paradinho assim, aí funciona bem. Mas bom, bora falar de Europa Venda. Senhoras e senhores, parada é a seguinte, vocês já devem ter observado, e isso é muito importante dizer a vocês, que vocês estão começando a escutar jogadores como Renan na Europa, interesse sobre Gabriel Veneno para a Europa, de Mosquito para a Europa, Gabriel Veneno e o Mosquito patrocinados por Adidas e Nike Internacional. Então vocês já estão começando a ver esse movimento. A grande verdade, senhoras e senhores, é que o Atlético ele está se espelhando no modelo que deu certo no futebol brasileiro, que é o Palmeiras. E o modelo do Palmeiras, senhoras e senhores, como é que funciona? Ele funciona da seguinte maneira: o Palmeiras gasta um bom dinheiro na base, fazendo tanto captação quanto jovens garotos, desde os 10 anos de idade, 11 anos, e aí quando o jogador chega ali com 17, 18 anos, ele é vendido para a Europa. Vide o caso do zagueiro, que foi vendido para o Chelsea por 45 milhões de euros, não é o total, né, gente? É 30 milhões mais bônus. Vide o caso do Estevam, que é 35 milhões de euros, podendo chegar a 65. O Endrick, que foi 45 milhões de euros, mais bônus que podem chegar a 70 milhões de euros, e etc, etc, etc. Então, há esse movimento, e o Atlético se espelha nesse movimento para fazer. Mas nós estamos muito distantes. Como assim as vendas para a Europa? Bom, o que o Atlético pretende fazer nessa temporada, gente, que eu achei muito interessante da parte do Atlético, para poder manter o time forte que o torcedor tanto quer. O Atlético ele vai tentar vender peças periféricas,
O que são peças periféricas, gente? São peças que o atleta não utiliza nesse momento ou que são muito reservas, que pouco vão sair do banco. Exemplo de Fausto Vera, exemplo de um meia, que aí parece que o Bernard pode ser negociado, mas não sei, vamos ver, isso aí para esperar, difícil, né, por causa da idade. O Renan, zagueiro, que já tem propostas de Ucrânia, Hungria e também Portugal, e outros jogadores dessa mesma maneira. Então é assim que o Atlético pretende trabalhar o primeiro semestre. Uma pessoa me disse que também um grande jogador, por isso até que eu pus o Coelho na capa, né? Um grande jogador pode ser vendido também, visto que, e aí é importante a gente falar sobre isso, visto que o Atlético precisa de um caixa para poder ir até o final do ano. Não há a intenção do Atlético em vender atletas principais, como Coelho, Rubens, Lianco, Arana, Patrick, entre outros jogadores. Não há essa intenção. Mas o Paulo Brax, na sua entrevista, deixou uma coisa muito clara. Se chegar uma proposta com valores que o Atlético deseja, a venda vai acontecer, né? Ele ainda usa o termo assim, propostas irrecusáveis. Olha, eu e você, no fundo, a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe muito bem que o Paulo Brax já está trabalhando, sim, propostas normais. Então, exemplo, o que é uma proposta normal, Rap? Só para você poder dar números aqui para eu poder entender. Rubens, o Atlético, Coelho, vamos pegar o Coelho, que é quem está na capa. O Galo recusou uma proposta de 8 milhões de euros por ele, tá? O Atlético só topa negociar o Coelho por algo próximo de 13, 14 milhões de euros. Se chegar essa proposta, vai vender. Ô, gente, o Atlético comprou por 6. Nem pagou ainda, vai pagar a primeira agora, em julho, dia 1º. Então, assim, não tem conversa. Chegou a proposta, vai ser vendido. De 13, 14 milhões de euros. E o que eles consideram irrecusável. Você do outro lado da tela vai dizer que não é, mas eles consideram. O Rubens, por exemplo, o Atlético recusou uma proposta no início de ano, futebol russo de 8 milhões de euros. Porque o Atlético pretende vender o Rubens por algo próximo de 15 milhões de euros. Entende? Então é essa a questão, tá? E sim, o Atlético pretende vender jovens. Não se espantem agora que o Gabriel Veneno, no dia 16 de julho, assinar o seu primeiro contrato profissional, onde ele vai ter 16 anos, que aconteça igual aconteceu com o Estevão. Um time como um dos grandes times da Europa, aí eu posso te dizer que é o Liverpool, grandes times da Europa que estão de olho nele, façam o movimento de comprá-lo agora para ter ele, assim como teve o Estevão, com 18 anos. Não duvide disso, tá? E aí seria a maior venda da história do Galo. Bom, vamos dando continuidade aqui ao nosso vídeo e agora vamos falar do Cuca, né? Por que a gente falar do Cuca? Porque o Cuca queria os seus reforços, né? Eu já tinha contado isso para vocês. O Cuca queria os reforços até o dia 30. Dia 30 é segunda-feira. E era a intenção do Atlético trazer pelo menos um reforço. A gente sabe, a própria Itatiaia já divulgou, né? A gente já trouxe aqui em primeira mão várias, né, de nós que trabalham com redes sociais, já falamos sobre o caso Biel. O próprio Paulo Brax revelou e contou a todos que o Atlético gostaria de ter, e é importante dizer isso, o primeiro volante. A gente sabe que o Cuca pediu um zagueiro, a gente sabe que o Galo estava trocando ideia com o Carlos Vinícius, para tentar o Carlos Vinícius, e nenhum time ainda fechou nenhuma grande contratação, nem nada disso, né? E o Atlético volta e se apresenta agora dia 30 sem esse reforço. A intenção do Cuca era ter esses reforços, a diretoria do Galo pediu, né? O Cuca pediu à diretoria que pelo menos o volante chegasse e não chegou. Há uma certa tensão, o Cuca tá tenso de certa maneira, né? O Cuca nunca tá calmo, né, gente? É o Cuca. O Cuca sempre quer agilizar, mas o Cuca entende os processos também e ele não tá jogando contra nesse momento. Mas fato é que o Cuca, e aí eu vou falar uma coisa que eu ouvi, sabe? E eu ouvi isso na semana passada, lá quando eu tava na entrevista coletiva de uma pessoa, e ela tem razão. Ela me disse o seguinte, que o Cuca, a gente tá conversando sobre o técnico, sobre o Galo, aquela coisa toda, e ela disse assim, o Cuca, ele vai aceitar os reforços até o dia 15. Porque depois do dia 15, o que vier, veio. Mas já não é mais aquele pensamento da formação. Porque o Cuca ele tem uma parada que é verdade, que ele gosta de montar o time dele antes e ele vai treinando aquele time para aquele time pegar a liga. E fato é também que é muito complicado um jogador entrar agora, ele não vai ter tempo de treinar depois, né? Porque eu já contei para vocês, a partir do dia 12, o Atlético joga de 3 em 3 dias. Não tem mais conversa, não tem mimimi, não tem métier. É de 3 em 3 dias. E aí, meu amigo, você vai ter que ter pulmão. Você vai ter que ter coração, você vai ter que aguentar muito, é viagem em cima de viagem. Para que o torcedor do outro lado tenha uma ideia do que eu estou dizendo, e por isso que o Cuca tá tenso, ele queria muitos reforços para agora, eu vou dar aqui números para vocês, ó,
tá? De 12 em 12 dias. Opa, Galo na veia não, só Galo. Vamos lá. O Galo começa a sua jornada agora dia 12 contra o Bahia, dia 17 já joga com o Bucaramanga. Tinha um jogo contra o Sport, foi adiado. Depois do dia 17 ele joga dia 20 contra o Palmeiras. Depois ele joga contra o Bucaramanga dia 24. Aí tem o Fortaleza adiado. 2 jogos que ia ser em casa. Tá com isso, olha pra você ver. O Galo joga um jogo fora, depois um jogo fora, aí joga o Bucaramanga em casa. Aí pega o Flamengo fora no dia 27 e pega o Flamengo fora no dia 31, ou seja, vai ficar no Rio de uma vez, né? Aí depois disso, no dia 3, pega o Bragantino, no dia 6, pega o Flamengo aqui, depois no dia 9, pega o Vasco fora, no dia 16, pega o Grêmio em casa. Olha pra você ver. Aí começa o retorno do Brasileirão, né? Lembrando que o Galo vai ter 2 jogos a menos quando começar o retorno. No dia 23/8, pega o Vasco. Mas vamos voltar aqui só até o Vasco aqui, dia 9. Olha a quantidade de jogos. E dizem que vai entrar um jogo aqui no meio, entre Vasco e Grêmio. Por quê? Do dia 9 ao dia 13, ó, pra você ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 7 dias. Seria uma semana de folga, uma semana entre jogos. Só que você deve ter aqui o jogo da Sul-Americana do Atlético. Porque os jogos da Libertadores estão encaixados aqui. Então da Sul-Americana também vai encaixar. Então o Galo vai fazer 1, 2. Vamos colocar esse jogo que eu tô falando, fantasma, que deve ser de Sul-Americana. Se o Galo passar, 1. Aí vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, 10 jogos com o Bahia. Em 30 dias. Em 30 dias, mesmo que seja 32 dias, né? Em vez do jogo ser dia, porque um jogo é dia 9, eles vão pro dia 12, né? Vai dar isso. Então é muito jogo em cima de jogo. E a preocupação do Cuca de não ter os reforços é essa. Porque o Paulo Brax falou assim, vocês têm que lembrar que a janela fecha em setembro. O problema da gente não entrevistar e ter um monte de gente que quer fazer uma pergunta sua e aleatória, em vez de seguir o raciocínio que o cara tá fazendo pra você prender o cara, é esse. Porque o que acontece? Cada um quer fazer a sua pergunta numa entrevista coletiva. E é justo, tem nada de errado nisso. Só que o problema é que você perde a oportunidade. Por exemplo, quando o Paulo Brax chega e me responde que a janela vai até o dia 12... né, de dia 2 de setembro, a pergunta tinha que ser assim, ué, mas, ô Paulo, só do dia tal ao dia tal, nós vamos ter 10 jogos. E o elenco não tá pronto ainda, e o Cuca precisa dos reforços nesse período, para ele poder já ter o time. Vocês não pretendem trazer os reforços até o dia 12, não? Mas ele já deixou claro que não. Vamos ver o que vai acontecer. Eu até entendo também, porque tem aquela história que eu falei para vocês, eu falo para vocês sempre. A Europa está atrapalhando sim a janela do Galo. Não tem como ela não atrapalhar, né, gente? Afinal de contas, a janela, ela fica um pouco... Como é que eu posso dizer? Ela fica um pouco travada, entendeu? Ela fica fechada e não tem muita coisa o que se fazer, né? Porque o cara, ele tá pensando se ele quer ir pra Europa ou ir pro Galo. Aí ele vai pensar, pô, esperar ver se a Europa vai me manter aqui. Se não, eu vou pro Galo. Tem essa situação também. Portanto que o Galo tá negociando com bons nomes. Bom, vamos partir pro próximo tema e vamos falar agora que a minha história foi confirmada, né, senhoras e senhores? Na segunda-feira, no horário, na live de meio-dia, eu trouxe com exclusividade para vocês que não existia essa situação do Ricardo Guimarães querer comprar o Galo. Não existia. E vamos escutar o áudio do Tanaka que ele fala sobre isso. Vamos lá. Muito que o Ricardo Guimarães, um dos acionistas da SAF, queria aportar cerca de 400 milhões de reais. Queria fazer um aporte. Eu não vou ficar entrando em valor, mas queria fazer um aporte e que os menins não queria. Lembrando, isso foi um boato. Tô deixando claro, ninguém de certa credibilidade e tal falou isso. Foram boatos que foram ganhando forma, foram aumentando e muita gente vem me perguntar e eu falo com vocês. Quem faz as pautas aqui às vezes são vocês, muitas das vezes. Em decorrência a isso, fui atrás para saber se tem isso mesmo do Ricardo Guimarães está querendo fazer um novo aporte, gente lá dentro não está querendo aceitar. Por quê? Se tem, por que não quer aceitar? O que tem de verdade nisso? Galera, pelo que eu pude apurar, tentei contato com algumas pessoas, não consegui, mas consegui contato de outras. Então, pelos contatos que eu consegui, já é algo que eu consigo trazer aqui para vocês, de forma bem checada. Não, o Ricardo Guimarães não tem intenção neste momento de fazer um novo aporte, tá? Não tem. Neste momento, vídeo gravado no dia 24 de junho de 2025, na parte da manhã. Neste momento, Ricardo Guimarães não tem a intenção de fazer novo aporte. Além disso, obviamente, não tem essa questão de que os menins estão barrando, até porque ele não tem a intenção de fazer esse novo aporte. Beleza? Pelo que eu apurei, não procede essa questão. Ricardo não quer fazer um novo aporte, muito menos por esse valor que foi dito aí. Então, minha informação, que eu passei com exclusividade na segunda-feira para vocês, foi confirmada na sexta-feira pelo Tanaka.
Eu trouxe essa notícia para vocês lá na segunda-feira. Falei que não havia nada disso, né? Uma pessoa do Atlético falou assim, meu amigo, nós estamos desesperados, nem falou esse termo desesperado, né? Mas falou assim, nós estamos precisando de grana. Vocês acham que realmente, se chegasse a proposta aqui, alguém querer colocar 400 milhões, nós vamos vender de qualquer jeito. Eles já vão fazer isso de qualquer jeito. Então qualquer um que queira aportar e tenha capacidade, né, real de aporte, vai ser feita. Então a galera fica nessa história aí, mas é conversa, eu adiantei isso pra vocês. Estão querendo algumas vezes criar... O Atlético já tá lotado de crise, meu irmão. O Atlético não precisa de mais crise, não. Porque a gente já tá lotado. Assim, crise é o que não falta aqui. É atrás de salário, sabe? É tudo isso. Então, assim, o cara chegar aqui e criar essa situação, assim, pra nós aqui, atleticanos, já que o Ricardo, os meninos não querem deixar o Ricardo aportar. Não, é um negócio que não tinha nem cabeça. Agora, vamos supor que essa pessoa me mentiu. Mentiu pra mim. Falou, não, é verdade, sim, o Ricardo Guimarães quer aportar, os caras não querem deixar. Cara, é caso de protesto geral da torcida inteira, soltar fogos, quebrar o pau. Que não é o caso, né, gente? É o que eu falei pra vocês. Bom, vamos falar agora de Juan Quinteiros, rapaz. Um bom jogador aí que o América de Cali não vai conseguir manter. É isso mesmo. Saiu ontem a notícia, deixa eu pôr a minutagem aqui, 16.26. É um cara que muda um pouco o jogo, né? Deixa eu contar pra vocês aqui. O Juan Quinteiro, ele tem apenas 32 anos, né? É Medellín, colombiano, e é um meia de criação, é um meia ofensivo, avaliado hoje em 2 milhões de euros. O América do México tá pedindo, o América de Cali, perdão, tá pedindo 4, mas sabe que não vai conseguir. Multicampeão Quinteiros, né, gente? O Quinteiro tem, vamos lá, uma Sul-Americana, uma Libertadores, um colombiano, um campeonato argentino, uma Supercopa da Argentina e uma Supertaça de Portugal com Porto. Então é um cara multicampeão. Esse ano são 11 jogos, 3 gols, 3 assistências. São 7 jogos no campeonato principal com 2 assistências e no outro campeonato são 3 jogos, tá? A história dele é gigantesca, cara. Ele começa no Envigado, vai pro Atlético Nacional pescar e vai pro Porto por 10 milhões de euros. Joga no Rennes, volta pro Porto, volta pro Independente de Medellín, volta pro Porto, vai pro River Plate, volta pro Porto, o River Plate compra ele, aí depois ele vai jogar no time que o Hulk jogava, aí ele volta pro River Plate, vai pro time, e aí vem pro Racing e agora o América de Cali. Cara, esse cara é um cara que o América de Cali está liberando ele porque não tem condições financeiras, segundo o nosso querido Vadson Fernandes, de manter o atleta, tá? Segundo o tiro de canto, né, e o Vadson pegou a notícia lá, falando assim, ó, o clube colombiano colocou à venda. E aí, quando você vai ver as notícias, eles não estão conseguindo manter, né, porque aqui, ó, América de Cali e Quinteiro foram vítimas de um golpe que tem um futuro incerto. Explicando a treta, um investidor colombiano fez uma oferta de promessa de adquirir o clube de Cali. Nas conversas, esse investidor participou das negociações para contratar Quinteiro, se responsabilizando pelos custos da operação, né, que ele ganhava 2 milhões e meio que tinha que pagar o Racing, mais 3 milhões para a empresa. Além disso, o investidor solicitou para o atleta e sua família um avião particular para eles levar a Cali no ato da assinatura do vínculo. O problema é que até hoje nenhum valor foi pago pelo suposto comprador do clube, nem mesmo do avião fretado. O América de Cali arcou não só com o valor para tirar do Racing, mas como também com o alto salário de Quinteiro. Por isso o futuro do meia agora, né, acabou. Então eles querem negociar. Então não é porque ele tá mal, é porque eles não têm condições. O time deles é pequeno. E o salário que o Quinteiro ganha lá para padrão do futebol brasileiro é pagável. Porque não é um salário alto, entende? O salário que ele tem hoje, se eu pegar isso em dólar aqui, rapidinho, deixa eu fazer a conta aqui. Vamos lá, dólar, achei, vamos lá, dólar, cotação. Se eu colocar aqui, vamos colocar esse valor aqui, o informado. Nós estamos falando aqui, acho que eu fiz uma a mais que isso. Agora eu tenho que usar a calculadora, né? Vamos lá. Opa. Ele está ganhando lá algo próximo de R$1 milhão. Então dá para você trazer o jogador por R$1 milhão. O América de Cali não consegue mantê-lo. O Atlético pode fazer um empréstimo com passe fixado e é um meia que resolveria o problema do Galo.
Agora, o problema é o seguinte, né? Que aí eu falo com vocês com tranquilidade. É um jogador que chegaria, assumiria a condição de titular no meio-campo o inteiro. O Atlético evoluiria absurdamente. Só que aí você não precisa trazer o Biel, porque o Dudu fica na esquerda e você economiza no Biel. Então, assim, dá pro Galo resolver, dá pro Galo chancelar e montar um time, assim, de muito respeito, de muita disputa, né? Agora vamos ver, né? O que o Galo vai fazer, qual que vai ser a cena dos próximos capítulos, quais vão ser as opções do Atlético. Espero que você tenha gostado do vídeo, eu volto mais tarde com outro conteúdo pra você. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, meu. Muito obrigado e fique com Deus. Valeu!